Olá, galerinha linda do meu coração. Então, dando continuidade aos nossos tipos de sujeito. Lembrando, esse conteúdo ele é mega importante, porque geralmente os nossos vestibulares cobram o quê? Concordância verbal, ok? É um conteúdo que muito cai em provas de vestibulares, em provas de concurso, e aí quando nós falamos em concordância verbal, nós estamos falando da relação entre o sujeito e o verbo. Então, se eu domino os tipos de sujeito, se eu compreendo os tipos de sujeito, eu compreendo melhor as regras de concordância verbal lá na frente, tá? Então, bora prestar atenção aqui, ó. Sujeito inexistente. Gente, este sujeito é aquele sujeito que não existe. Nós não sabemos, a gente sabe que existe um verbo, mas nós não temos ninguém praticando uma ação, tá? Ninguém praticando uma ação. É aquilo que alguns gramáticos vão chamar de voz neutra, quando não há alguém praticando uma ação ou sofrendo uma ação, ok? Isso acontece com o que nós chamamos de verbos impessoais. Olha só, verbo impessoal, verbo que não tem pessoa, verbo que não tem sujeito. Vocês vão ler aí em algumas construções como oração sem sujeito. É o sujeito inexistente, oração sem sujeito, tá? E aí, muito importante para você, olha só, muito importante para você é entender que se o meu verbo é impessoal, se ele não tem pessoa, se ele não tem com quem concordar, pela lógica de concordância, ele deve ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Então eu digo, João saiu, a Maria saiu, os meninos saíram, as meninas saíram. O meu verbo, ele concorda com o sujeito. Agora, se eu não tenho sujeito, ele não tem com quem concordar. E aí, por isso, ele fica no singular, ok? Essa é a regra geral do verbo impessoal. Mas há exceção? Há exceção. Então, fiquem atentos a essa aula, tá? Então, gente, primeiro caso de sujeito inexistente. Quando eu tenho verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, ventar, nevar, trovejar, verbos que indicam fenômenos da natureza. Por quê, gente? Porque olha só, quem que pratica ação? Choveu, quem choveu? Ventou, quem ventou? Trovejou, quem trovejou? Então, eu não tenho ninguém aqui que se identifique como um praticante da ação, ok? Olha a construção. Choveu muito ontem. Como é que eu analiso o sujeito? Buscando o verbo, né? Choveu. Quem choveu? Pela lógica, a chuva é o fenômeno, o próprio fenômeno. Quem trovejou? O trovão é o fenômeno. Então, neste caso, o verbo indicou um fenômeno da natureza. Ora, se é um verbo que indica fenômeno da natureza, nós já sabemos que aqui eu não tenho sujeito. Não há sujeito, sujeito ele é inexistente. Mas atenção, porque existe uma linguagem que é chamada de linguagem figurada, a linguagem literária, ok? E nesta linguagem ela nos engana um pouquinho, tá? Olha só, choveram homens fiéis na festa. Quem que choveu, gente? Quem que choveu, ó? Homens fiéis choveram na festa. Presta atenção aqui na tia Kelly. É um fenômeno natural chover homem fiel numa festa? Não é, tia está ensinando para vocês aí, ó, que não é um fenômeno natural chover homem fiel numa festa, tá, gente? Se não é um fenômeno natural, este meu verbo está sendo utilizado no seu sentido figurado, ó. É igual aquela expressão choveram canivetes, né? Choveram notas altas na prova de gramática, né? Ó, não é fenômeno natural. Não é fenômeno natural chover nota alta numa prova de gramática, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo no seu sentido figurado. Se o verbo que indica um fenômeno da natureza está no sentido figurado, ele pode ter sujeito sim. Quem choveu? Homens fiéis. Núcleo do sujeito? Homens. Eu tenho um sujeito simples. E claro, gente, se o meu sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Não tem sujeito, o verbo fica no singular, certo? Muita atenção aí. Da mesma forma aqui, ó, a chuva choveu feliz. Claro que é redundante eu escrever o fenômeno. A chuva choveu, o vento ventou, o trovão trovejou. É redundância. Porém, estou escrevendo um poema, um texto literário, aí eu posso fazer isso, eu posso brincar com as palavras? Posso brincar com as palavras. Então, se eu escrever o fenômeno, peguei um verbo, ó. Quem que choveu?
A chuva choveu. A chuva é o meu sujeito simples. Ó, neste caso eu tenho um sujeito. Por quê? Porque eu estou numa linguagem figurada, estou brincando com as palavras, escrevi o fenômeno. Se eu escrevi o fenômeno, então eu tenho sujeito. Ok, gente? Ainda, segundo caso, e eu diria que assim, o que mais aparece nos vestibulares, tá? O verbo haver. Então, muita atenção aqui. O verbo haver, esse abençoado aqui, ó, ele tem vários sentidos. Dentre os vários sentidos que ele pode adquirir em um contexto, nós temos o sentido de existir, ocorrer, acontecer, realizar-se, ok? Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele não terá sujeito, tá? Muita atenção aqui, ó. Havia pessoas na sala. Havia é o verbo. Apareceu o verbo haver, não faz a perguntinha quem, porque se você fizer a perguntinha quem, você vai errar. Você vai fazer isso aqui, ó. Quem que havia? Pessoas. Pessoas haviam. E aí você escreve haviam pessoas, você fala haviam pessoas. Inadequadamente, tá, gente? Então, olha só. Apareceu o verbo haver, o que que eu faço? Eu substituo o verbo haver por existir. Existiam. Existiam pessoas na sala. Deu para substituir o verbo haver por existir? Semanticamente eles equivalem? Sim, se semanticamente eles equivalem, significa, gente, que o verbo haver, ele não possui sujeito. Se ele não possui sujeito, então o que seria pessoas? Gente, sempre que há algo. Presta atenção. Verbo haver no sentido de existir, ele é verbo transitivo direto. O que um verbo transitivo direto solicita, gente? Ele solicita um objeto direto. Então, pessoas é o objeto direto do verbo existir. O sujeito, olha só, sujeito e verbo mantêm uma relação de concordância. Objeto e verbo não. Então, o verbo ele não vai concordar com o objeto. O verbo ele concorda com o seu sujeito. Como eu não tenho um sujeito, obrigatoriamente ele tem que ficar no singular. Estaria errado gramaticalmente eu escrever haviam pessoas, certo? Ô professora, mas olha só, você escreveu existiam pessoas. Sim, aí é que está. Olha só, o verbo haver, ele é verbo, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é verbo transitivo direto, certo? O que um verbo transitivo direto pede? Um objeto direto. Então, o que aparece depois do meu verbo transitivo direto é um objeto direto. Grava aí. Os verbos existir, ocorrer e acontecer, todos esses três verbos aqui, eles são verbos intransitivos. Eles podem ter objetos depois, gente, deles? Não. Então, o que vem depois deles? Vem um sujeito. Então, presta atenção aqui, ó. Verbo existir, ele é verbo intransitivo. Verbo intransitivo porque quem existe, existe. Olha lá a máxima, penso, logo existo. Eu existo, ponto. Quem existe, existe. O que acontece, acontece. O que ocorre, ocorre, ponto. São verbos intransitivos, certo? Se eles são verbos intransitivos, o que vem depois não pode ser objeto, porque objeto aparece para o verbo transitivo. Então pensa comigo, gente, o que existiam? Quem que existiam? Pessoas existiam. Pessoas é o sujeito da minha oração, sujeito simples. Então, pela lógica de concordância, se o meu sujeito está no plural, o verbo vai plural. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se eu não tenho sujeito, o verbo fica no singular. Ocorreram acidentes. Acidentes ocorreram. Aconteceram acidentes. Acidentes aconteceram. Acidentes é o sujeito, o verbo foi plural. Agora, houve acidentes. Errado quando você diz houveram acidentes. O correto é houve, porque o verbo haver não está no sentido de ocorrer. Se ele está no sentido de ocorrer, ele não possui sujeito. Ele é verbo transitivo direto, que vem depois é objeto direto. Então, ele tem que ficar no singular. Houve acidentes, certo? Grava aí o verbo haver, tá? Grava aí o verbo haver. Até porque este verbo haver, ele aparece em outra regrinha. Então, você memorizou verbos que indicam fenômenos da natureza. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, realizar-se. Verbo haver, ó, haver, fazer, passar de, ir para. Muita atenção, ó.
passar de, acompanhado de preposição, ir para, acompanhado de preposição, indicando tempo decorrido, também não possui sujeito. Olha aqui, faz dias que não durmo. Lembrando, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, se eu tenho duas orações, eu tenho duas análises, ok? Então, vamos analisar a primeira oração, faz dias. A segunda oração, não durmo, ok? Faz dias. Gente, o verbo fazer aqui, ele está indicando tempo decorrido. Olha só, dias, faz meses, faz anos, faz horas. Como é que as pessoas geralmente usam aí no seu dia a dia, fazem dias, fazem horas? É inadequado para a gramática, por quê? Porque o verbo fazer ele está indicando tempo. Se ele indica tempo, gente, ó, o que faz, quem faz, faz algo, ok? Eu tenho aqui um objeto. Eu não tenho sujeito, então o verbo fazer indicando tempo não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Então ele tem que ficar no singular, marca aí, tá? Eu não poderia colocar o verbo no plural, substituindo pelo verbo haver. Há dias eu não durmo, ó, há dias eu não durmo. Há do verbo haver, gente, indicando tempo, também não possui sujeito, fica no singular, certo? Agora olha só, professora, mas o durmo possui sujeito? Sim, gente, ó, quem que não dorme? Eu. Está escrito? Não, mas eu consigo identificar? Sim, pela desinência, pelo contexto eu identifico. Então eu tenho sujeito oculto, desinicial, elíptico ou subentendido, certo? Já passava das 10 quando ele me telefonou, ó, já passava das 10 quando ele me telefonou. Quem que já passava das 10? Sujeito inexistente. Vai para 10 dias que ele não me telefona. Vai para 10 dias e não vão para 10 dias, ok? Sujeito inexistente. Agora aqui, verbo fazer também aparece uma outra regrinha. Verbo fazer, ser, estar, indicando tempo meteorológico. Faz calor, faz frio. É calor, é frio. Está calor, está frio. Presta atenção aqui, ó. Ontem fez frio. Apareceu o verbo fazer. Quem que fez frio, gente? Olha só, quem que fez frio? O verbo fazer está indicando tempo, ó. Tempo meteorológico. Então nem pensa, nem faz a perguntinha aqui para não confundir, tá? Verbo fazer está indicando o tempo meteorológico, eu não tenho sujeito. Fica no singular, certo? Ainda, quando aparecerem os verbos chegar de, bastar de, em frases exclamativas. Quem são as frases exclamativas? As frases que expressam sentimentos, emoções, aquelas que vêm com ponto de exclamação, ok? Então, na construção, ó, chega de bagunça, basta de bagunça. Chega de corrupção, basta de corrupção. Essas construções, elas não apontam para um sujeito. Eu não tenho aqui um sujeito. Quem que chega? Você chega, ele chega, ela chega. Você está vendo que o chega veio com a preposição, olha só, em uma frase exclamativa, indicando que um sentimento, uma emoção. Neste caso, chega de, basta de, não possui sujeito também. O sujeito ele é inexistente, tá? Mas muita atenção também em relação a esta construção de tempo, sujeito e tempo. Por quê? Porque tem aquele aluno que decora, e muitas vezes ele decora inadequadamente, tá? Porque, ok, você precisa decorar e depois entender, compreender a regra, sim. Então, você até pode decorar, ó, verbo haver, fazer, passar de, ir para, ser, estar, indicando tempo. Aí apareceu lá na prova assim, ó, faltam 10 dias para a festa. E eles questionam, a frase está adequada? A frase está dentro da norma padrão? A concordância verbal está estabelecida aqui adequadamente? Então, o que você faz? Você só decorou que se indicar tempo, o verbo não possui sujeito. Aí você olhou para o verbo faltar. Ah, professor, está errado, ó, porque 10 dias é tempo. Se é tempo, o verbo tem que ficar no singular. Nananina não, gente, olha só. O faltar, ele está aqui na nossa regrinha? Não. Se ele não está na nossa regrinha, ele possui sujeito. Quem é o sujeito? O que que faltam, gente? O que que faltam? 10 dias. 10 dias, sujeito simples, núcleo, dias, certo? Sujeito simples,
No plural, o verbo vai para o plural. Então, atenção, quando nós falamos em tempo, regrinha de verbo, de sujeito inexistente, de verbo impessoal indicando tempo, está ligada a 6 verbos, certo? Ó, verbo haver, fazer, passar de, ir para, ser e estar. São esses 6 verbos indicando o tempo decorrido, né? E o tempo meteorológico. Apareceu o verbo faltar, bastar, apareceu um outro verbo indicando o tempo, não está na regrinha do tempo, não é sujeito inexistente, ok? Última regrinha e uma regrinha muito importante. Porque até agora nós entendemos que se o verbo é impessoal, ele tem que ficar no singular, certo? O verbo impessoal fica no singular, não pode ir para o plural. Por quê? Porque ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Aí aparece a última regrinha aqui, que é a do verbo ser, ok? A regra do verbo ser diz o seguinte: verbo ser indicando data, hora ou distância não possui sujeito, não possui ninguém praticando a ação, tá, gente? Mas muita atenção aqui. O verbo ser, ele é o único que sempre será verbo de ligação, ok? E o verbo de ligação, por questão de concordância, ele pode tanto concordar com o sujeito ou ele pode concordar com o predicativo desse sujeito, que é o que vem depois. Então, neste caso aqui, como eu não tenho sujeito, o meu verbo ele pode concordar com o que vem depois, que é o predicativo. Então, atenção a esta regra. Olha só, hoje é dia 5 de maio. Apareceu o verbo ser aqui, ó. Hoje é dia 5 de maio. Você percebe que ele está indicando o quê? Está indicando data, ok? Verbo ser indicando data. Se ele está indicando data, atenção, ele não possui sujeito. Eu já sei que ele não possui sujeito. O professor, o sujeito não é o hoje não é o sujeito? Não, gente. Hoje, ontem, agora, são o quê? São advérbios, advérbios de tempo. Advérbio não será sujeito, ok? Advérbio é advérbio. Tem uma outra classificação que nós veremos lá na frente, tá? Então, ele não possui sujeito. Mas ele tem que ficar obrigatoriamente no singular? Não, vai depender de quem? Do predicativo, vai depender de quem vier depois. Quem que apareceu depois aqui? Ó? Apareceu a palavra dia. Se apareceu a palavra dia, dia está no singular, então o verbo fica no singular, ok? Agora, atenção aqui, ó. Hoje são 5 de maio. Apareceu o verbo ser indicando data. Verbo ser indicando data não possui sujeito. O sujeito ele é inexistente, ok? O meu verbo ele é impessoal, não possui sujeito. Mas, professora, são 5, isso está correto? Está correto. Por quê? Lembra que o verbo ser ele é de ligação? E aí ele concorda, ele pode concordar também com o que vem depois, que é o seu predicativo? O que apareceu aqui depois? Apareceu 5, que é mais de 1, certo, gente? 5 é mais de 1. Fica subentendido aqui, hoje são 5 dias, ó, que fica subentendido. Hoje são 5 dias de maio. Se ficou subentendido ali, são 5 dias, o verbo, ó, tem que ir para o plural. Apareceu a palavra dia, fica no singular, concordando com a palavra dia. Não apareceu a palavra dia, apareceu um numeral que é mais de 1, gente. O verbo concorda com esse numeral que indica mais de 1. Ok? É o único caso aqui do sujeito inexistente em que o verbo pode ir para o plural. Único caso. Nos demais casos, obrigatoriamente ele tem que ficar no singular. Compreendeu aí? Certo, gente? Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau e até a próxima aula.